Oi, gente! Nós vamos estar abordando nas nossas aulas dessa semana um tema super importante que está no foco nesse momento, mas que é uma discussão histórica há muito tempo, né? Nas políticas de combate à injustiça e desigualdade. Essa semana nós vamos estar falando sobre o racismo, né? E as políticas antirracistas também, de protesto, de combate a todos os preconceitos, mas especificamente nesse caso ao preconceito de origem racial, de origem na cor da pele. Vem comigo? Para que a gente possa entender racismo no Brasil, a gente tem que voltar no tempo e analisar as consequências de um passado histórico que refletem na situação da população negra hoje no Brasil. É o que nós chamamos de racismo estrutural. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livre, 1,5 milhão de pessoas negras eles foram colocados na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem a raça como alvo e se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como o conjunto de hábitos, falas, situações embutidas no nosso costume e no nosso dia a dia, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus eles consideravam, em sua visão eurocêntrica, que tem a Europa como foco de estudo, de conhecimento, né, nos seus estudos, que os povos europeus eles seriam mais inteligentes, mais desenvolvidos e mais capazes de prosperar. Enquanto os negros, os indígenas, eram considerados animais selvagens em termos pejorativos e preconceituosos. Até 1888, os negros eram escravizados e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares, as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam o pensamento branco e europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravos foram morar em locais que ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 132 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente, ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existem um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentar os mesmos lugares que os negros. O preconceito está na nossa estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticada, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e os hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano no dia a dia, quando usamos várias expressões racistas no nosso dia a dia, fazendo muitas brincadeiras ofensivas e que remetem a um passado de muita violência. Outro exemplo é quando usamos nomenclaturas para diferenciar negros de brancos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e democráticas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, os brancos eles têm os maiores salários, sofrem menos com o desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso pode ser resolvido com a adoção de políticas públicas que visam reparar historicamente aqueles que foram marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo,
como foi o caso da criação das cotas raciais para negros nas universidades, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a ausência da população negra. Quantas pessoas questionam a falta de negro na representação política do legislativo através de deputados e senadores? Ou porque a maioria dos formandos dos altos cursos como medicina, direito e engenharia quase não existe negro nessa conclusão desses cursos. Eles não são negros, mesmo em um país de maioria negra. Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra, que acaba achando que eles não têm direito de frequentar ou não têm mesmo as mesmas oportunidades que a população branca. De acordo com estatísticas do sistema carcerário prisional brasileiro, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam muito maior pela população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda existem pessoas que negam que o racismo exista. Mas se eles se esforçarem, eles vão conseguir chegar lá, como se fosse possível chegar no mesmo lugar, no mesmo horário, mas saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade e entender que, como já dizia Angela Davis, em uma sociedade racista não basta apenas não ser racista, nós temos que ser antirracista, porque essa luta não é só dos negros, essa é a luta da humanidade para combater a desigualdade e para que todos tenham acesso à oportunidade, ao crescimento e o combate principalmente contra as injustiças.